tranquilista também. E estou na área da avicultura já há mais ou menos uns 12, 13 anos. E estou aqui hoje para partilhar aquilo que a experiência que tenho, as boas práticas, que também já colhi de vários colegas que estão na área. E sejam todos bem-vindos. A aula terá duração de mais ou menos 1 hora de tempo. Já estamos mais ou menos a uns 20 minutos. A aula terá mais ou menos a duração de 1 hora de tempo. Será uma apresentação. Vamos começar com uma apresentação da aula em termos de criação, como é que nós devemos fazer o manejo de todo o processo. E no final da apresentação, espero que coloquem as dúvidas, as questões, as críticas, as sugestões, que é para podermos melhorar. E só assim é que nós podemos melhorar. Bom, espero que todos tenham aí papel, caneta, máquina de calcular, que será necessário no fim apenas para questões de orçamento, mas não muita coisa. O mais importante é ter papel e caneta para poder apontar algumas dicas que vamos aqui deixar, tudo com o objetivo de termos uma boa criação, com o objetivo de termos sempre sucesso na nossa criação. E vamos à aula. Ok. Ok? Desculpem o pequeno atraso, as questões tecnológicas, é por isso que a Telma está aqui para dar-me o suporte. Não tem sido fácil realmente, mas temos que nos habituar, principalmente pelas condições, a situação em que nos encontramos. A questão das redes é mesmo fundamental. Muito bem, vamos iniciar aqui com a nossa apresentação, nossa pequena apresentação, que é mesmo sobre como é que nós devemos iniciar a produção de frango de corte. O que é que nós temos que saber para podermos produzir com sucesso os nossos frangos? Aqui está a questão, como iniciar a produção de frango de corte. Para começar, podíamos primeiro tentar definir mais ou menos o que é frango de corte. Algumas pessoas já colocaram essa questão, por que chamam frango de corte? Então, frango de corte é normalmente o nome que é dado às aves todas que são criadas sempre com o objetivo de abater, com o objetivo de comercializar a sua carne. Então, chama-se sempre frango de corte, exatamente porque criamos com esse objetivo, criamos com o objetivo do abate. É por isso que chama-se frango de corte. Okay? Então, essa aqui é a definição do frango de corte. Mais à frente, vamos encontrar algumas... Sempre estaria a falar de maneio. Então, achei importante trazer aqui a questão do maneio. O que é o maneio? Então, o maneio é a forma como nós cuidamos das aves, das infraestruturas, a forma como nós cuidamos de tudo que está relacionado à nossa criação. Então, é o maneio, é a forma como nós manejamos, a forma como nós cuidamos, a forma como nós criamos. Então, vamos tratar de maneio daqui em diante. Ok? O nosso objetivo sempre é exatamente esse, transformar sempre o pinto numa galinha ou num frango bem grande, bem recheado, e termos sempre uma qualidade naquilo que nós produzimos. Eu aqui comecei praticamente do fim,
O sucesso na criação de frango de corte tem ou depende principalmente de 4 fatores. Okay? Esses são os fatores fundamentais para o sucesso na criação de frango de corte. Temos a questão do ambiente. Quando falamos do ambiente, nós estamos a falar de tudo que rodeia-nos. Tudo que nos rodeia. Desde a instalação da própria capoeira ou aviário, os brasileiros chamam de granja, ok? Refere-se sempre à capoeira ou ao aviário, onde nós vamos criar os nossos frangos. Então, o ambiente, não só o ambiente dentro do aviário, mas também fora do aviário, conta muito daquilo que é o sucesso na nossa produção. A localização do nosso aviário, a localização do nosso aviário, se está próximo da estrada, se há muito movimento ao redor, isso tudo influencia naquilo que é o sucesso da nossa produção. Temos a alimentação, temos que ter uma alimentação adequada, temos que ter uma alimentação com qualidade. Mais à frente, nós vamos falando de cada um desses pontos, vamos descascar cada um desses pontos e sabermos como é que podemos lidar de forma a termos um sucesso na nossa criação. Temos a questão do maneio, como é que nós devemos manusear não só os equipamentos, assim como toda a infraestrutura, os próprios pintos, a ração. Então, temos a questão toda. E a última parte, que é a qualidade dos produtos. A questão da qualidade, tanto dos pintos, assim como da ração, tem sido um tema de realmente um grande debate. Nos nossos grupos, não passamos um dia praticamente sem ter essa questão, a qualidade dos pintos. Normalmente, ou nos últimos tempos, temos tido algumas reclamações dos clientes que comparam a qualidade dos pintos em termos temporais. Há 10 anos atrás nós tínhamos uma certa qualidade, agora temos outra qualidade, então a qualidade dos pintos também conta muito. Mais à frente vamos ver, em outros slides, como é que nós podemos analisar ou como é que nós podemos saber e ver que este pinto tem qualidade ou não. Vamos começar com o aviário. Como é que deve estar o nosso aviário? Onde é que nós devemos construir o nosso aviário? Como é que nós devemos construir o nosso aviário? O sucesso na criação de frango de corte não começa quando chegam os pintos. Não, o sucesso na criação de frango de corte começa muito antes. Começa na preparação do espaço, começa na preparação da cama, que é a serradura que temos que colocar lá, começa também com aquecimento. Então, são vários fatores que nós temos que ter em conta antes da chegada dos pintos. Então, vamos aqui falar sobre o aviário. Como é que deve ser construído o aviário? Ou onde é que nós devemos construir o aviário? Essa é uma questão que muitos criadores colocam a questão na fase de ter o aviário já construído. Não. Se existe um projeto para criação, produção de frango, esse projeto deve sempre incluir muito antes a forma de construção do aviário. Como é que nós devemos construir o nosso aviário? Okay? Então, em princípio, o nosso aviário deve ser um aviário, é recomendável que seja um aviário com 2 águas, okay? No formato de triângulo. Tem que ter 2 águas. Temos que usar a rede de galinheiro, que é a rede que é um pouco mais resistente em relação às outras. Em termos de ferrugem, também a ferrugem um pouquinho menos. Temos que ter muita atenção na construção do aviário, temos que ter muita atenção na questão da altura do aviário. Sabemos muito bem que nós estamos num país que tem temperaturas realmente muito elevadas e o frango de corte tem realmente tido problemas ou dificuldades para a criação com essas temperaturas. Então, na construção do aviário, temos que ter em conta a altura do aviário, ok? Não deve ser, porque em muitos aviários que nós temos aqui em Moçambique, tem sempre a cobertura de chapa de zinco. A chapa de zinco aquece, e não aquece pouco. Então, é recomendável usar uma outra forma de cobertura, mas, em caso de indisponibilidade, usamos a chapa de zinco, sim, mas temos que ter uma altura muito elevada.
Quando falamos de dimensões, como é que deve ser a dimensão do nosso aviário, nós temos que olhar para aquilo que é o nosso projeto, a nossa capacidade de produção, o que é que nós queremos produzir. Então, vamos olhar e vamos criar essa nossa dimensão. As estatísticas indicam que 1 metro quadrado está para 10 frangos. Okay? Então, nós temos que saber, se quisermos produzir 400 frangos, qual é a dimensão do nosso aviário? Se quisermos produzir 4.000 frangos, qual é a dimensão do nosso aviário? Essa proporção de 1 metro quadrado para 10 frangos, nós podemos aumentar ou podemos reduzir dependendo da temperatura, dependendo da época. Okay? Se estamos no verão, nós temos que reduzir essa proporção. Okay? Então, em vez de ser 1 metro quadrado para 10, podemos fazer 1 metro quadrado para 8. 1 metro quadrado para 6. Okay? Quando estamos no verão. Por quê? Porque as galinhas no verão necessitam de mais espaço, necessitam de mais controle para evitar a mortalidade causada pelo calor. Okay? A galinha o frango acumula muito calor internamente. Eu costumo dizer que a galinha tem um coração muito pequenininho, dificilmente vai conseguir bombar sangue suficiente para o corpo que ela possui. Então, temos que ter em atenção também esse aspecto. O piso ou o chão. Algumas pessoas colocam a questão de como é que deve ser o piso. Se deve queimar o piso, se pode colocar algo no piso, ok? O recomendável, pela experiência que tenho, é que o piso não pode ser escorregadio. O piso não pode ser escorregadio. Se o piso for escorregadio, a serradura também irá escorregar e pode criar problemas de paralisia, pode criar problemas problemas nas patas, ok? Então, o piso é recomendável que não seja escorregadio. A rede, já falamos, tem que ser a rede de galinheiro. A rede de galinheiro é essa figura que está aí. Tentamos trazer aqui algumas figuras para facilitar. As cortinas e a ventilação, ok? O aviário deve arejar. Trouxemos aqui esse exemplo de aviário. Se forem a reparar, recomenda-se que o aviário tenha abertura dos dois lados, ok? Dos dois lados. Tem que ter essas duas águas e abertura dos dois lados. E repare na altura da janela, ok? Praticamente tem que ser muito baixo, muitíssimo baixo. Muitíssimo baixo. Eu costumo dar exemplo que a capoeira não pode ter muro, não pode ter muro. No máximo pode ter uma fiada de bloco, no máximo. O resto deve ser composto por rede. E temos que usar, chamamos de cortina, né? Podemos usar tanto lona, ou os próprios sacos, ou podemos usar algumas cortinas velhas para poder tapar a capoeira, que é cobrir a capoeira, principalmente nos primeiros dias. Mas atenção, o cobrir a capoeira não pode ser na totalidade, criar uma umidade dentro da capoeira. Okay? A capoeira deve arejar. Okay? Arejar não significa abertura total e completa das cortinas. Não. Arejar significa que a capoeira tem que ter um mínimo de respiração, okay? Para não ficar abafada e não criar umidade dentro do aviário, okay? Ou capoeira, assim como podemos querer chamar. Vamos passar para a limpeza e desinfecção. Okay? Como é que nós podemos fazer a limpeza? Okay? Limpar é diferente de desinfetar. Okay? Acredito que com o coronavírus aqui, ficamos todos a saber que realmente são coisas bem diferentes. Okay? Então, a capoeira primeiro deve se limpar. A capoeira deve estar limpa. Eu sempre digo, tanto para os clientes do Frango da Mamã, assim como nos grupos, o frango quer muita higiene. Quando há falta de higiene, sempre temos consequências drásticas, são doenças, mortalidade, o crescimento que não está devidamente organizado. Então, a capoeira deve estar sempre higiênica. Não temos que ter nada dentro do aviário. Eu já visitei alguns aviários que os criadores deixam lá
a ração, não pode. A ração tem que estar em um outro compartimento. Não pode ter lá materiais encostados. A capoeira tem que estar limpa, limpa toda ela, vazia. Okay? Então, limpamos normalmente com algum detergente, podemos usar e limpamos normalmente, usamos com o auxílio da vassoura ou de um outro mecanismo, limpamos devidamente a capoeira. E, de seguida, temos que desinfetar. Né? Para desinfetar a capoeira, nós usamos desinfetantes próprios. Okay? Usamos desinfetantes próprios, que temos que medir, okay? Fazemos a dosagem certa e, com o auxílio de um purificador ou um misturador, vamos desinfetando a capoeira, ou o aviário todo. Tudo que está dentro do aviário deve ser desinfetado. Okay? Temos que desinfetar tudo, tudo, absolutamente tudo. Okay? Temos que desinfetar os comedores, temos que desinfetar os bebedouros, temos que desinfetar a serradura, okay? Temos que desinfetar as paredes, temos que desinfetar tudo, 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 tudo. As lonas que nós usamos para cobrir a capoeira, temos que desinfetar tudo e tudo, tudo que está ou que usamos para o nosso aviário, ok? De nada vale desinfetar apenas uma parte e não desinfetar outra parte. Temos que desinfetar tudo, tudo. Os bebedouros, temos que desinfetar os bebedouros. Temos que lavar o bebedouro com auxílio de um pano, okay? O interior do bebedouro fica muito sujo, escorregadio. Então, o bebedouro não pode estar escorregadio. Nós temos que lavar com auxílio de um pano ou com o auxílio de um outro instrumento. Lavamos devidamente o bebedouro e desinfetar. Okay? Vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? Vazio sanitário é o tempo que a capoeira deve ficar vazia. Normalmente, esse tempo que a capoeira deve ficar vazia tem sido de 10 dias. Sim, 10 dias. Então, de um lote para o outro, nós temos que dar um espaço de 10 dias. 10 dias são 10 dias contados a partir do dia da limpeza. Limpamos hoje, temos que esperar 10 dias para poder receber um outro lote. É? Eu sei que há criadores aqui muito experientes que não respeitam o vazio sanitário. Pode acontecer terem sucesso na sua produção, mas também podemos ter problemas sérios, podemos ter doenças, podemos ter problemas muito sérios quando não respeitamos o vazio sanitário. O vazio sanitário é o tempo que nós devemos ficar com a capoeira vazia. Pé dilúvio. O que é pé dilúvio? Pé dilúvio, não sei se conseguem ver devidamente, é mais ou menos esta imagem, ok? É algo que nós colocamos na entrada do aviário, ok? Então, antes de entrar no aviário, passamos por ali, aí não fica só água, aí fica água e o desinfetante. Então, temos que desinfetar e entramos, ok? Passamos os pés pelo pé dilúvio e entramos no aviário. E tem que ser assim, tem que ser assim. Para os que estão aqui a acompanhar a aula, se não tem um pé dilúvio, é melhor organizar. O pé dilúvio é muito importante. A roupa que nós usamos ou as botas que nós usamos para o aviário deve ser somente para aquele aviário, ok? Ou para aquele lote que estamos a tratar, ok? Acontecem casos que no mesmo espaço, na mesma capoeira, nós temos 2 ou 3 lotes, ok? Então, vamos respeitar pelo menos a questão do pé dilúvio, a questão das botas, cada capoeira tem que ter a sua própria bota. Evitamos a transmissão de doenças de um local para o outro, ok? Tem que ser as suas próprias botas, tem que ter o pé dilúvio e respeitar o vazio sanitário e fazermos a nossa desinfecção devidamente. Vamos agora falar da cama, ok? O que é cama? Cama é o chão, aquilo que nós vamos colocar no chão, ok? Para podermos colocar os pintos por cima. O pinto não pode ficar diretamente no chão, no cimento, podemos assim dizer, não pode. Primeiro, não é confortável para eles. Segundo,
pode criar problemas nas patas. Podemos também ter problemas devido ao aquecimento, ok? A serradura ou um outro tipo de cama também ajuda muito para questões de aquecimento e conforto dos pintos, ok? Então, a cama pode ser feita com a serradura, que nós já conhecemos, que são aqueles restos de madeira. Aqui em Moçambique realmente é muito usado. Aqui tem uma pequena figura de serradura. Eu já ia me esquecendo de um ponto muito importante. Não poupem a serradura. Não poupem a serradura. Não poupem. A serradura deve ter uma altura de 8 centímetros. 8 centímetros é que deve ter. De 5 a 8 centímetros a serradura. Então, não podem colocar a serradura muito rasinha, muito rasinha. E dentro do aviário até verificamos algumas partes que também não têm a serradura. Não, nós temos que criar conforto para os nossos animais. Nós temos que criar conforto para eles. Só assim que nós vamos ter um frango bom, bonito, saudável em 30 dias. Caso contrário, não será possível. Então, podemos usar a serradura para fazer a cama, podemos usar a casca de arroz, okay? Também é muito boa para fazer a cama dos frangos. Podemos usar, aqui tem um exemplo da casca de arroz, podemos usar capim seco, podemos usar o amendoim, okay? Casca de amendoim, ou podemos usar um outro tipo de cama, não tem problema nenhum. Agora, aqui na cama existem alguns aspectos que eu referi, muito importantes, muito importantes. Primeiro, a cama, ou vamos falar agora concretamente da serradura, que é aquilo que nós mais usamos, a serradura deve ser revirada, nós temos que revirar. Embaixo da serradura, se a serradura não for revirada, embaixo da serradura ficam vermes, bichos mesmo, ok? Temos que ter cuidado, a serradura não pode estar escorregadia, não pode estar escorregadia, a serradura não pode estar molhada, ok? A serradura deve ser revirada, tem que ter cuidado com a quantidade da serradura, ok? Não podemos poupar, como eu disse antes. Então, são aspectos importantes que nós temos que ter em conta quando estivermos a preparar a nossa cama. Ok? Vamos agora passar para o aquecimento. Okay? O aquecimento é muito importante, muito importante. Há quem diga, por exemplo, que não é possível criar pintos sem aquecimento, seja no verão, seja no inverno. O aquecimento é sempre importante. O pinto deve estar a chegada deve estar numa temperatura de 30, 32 graus. Ok? Então, nós até podemos ter essa temperatura ao longo do dia, ok? Mas à noite a temperatura baixa, então é importante aquecer, colocar aquecimento. Podemos usar lâmpadas, podemos usar carvão, podemos usar lenha. Na lenha temos que ter cuidado com o fumo. Então, recomenda-se acender fora do aviário, deixar lá aceso e depois colocarmos dentro do aviário para podermos aquecer. Então, estou aqui a falar da importância do aquecimento. O aquecimento é muito importante. Nós temos que manter a mesma temperatura. De dia à noite, o pinto tem que ter a mesma temperatura. Okay? Só assim é que ele vai desenvolver, só assim é que ele vai conseguir transformar a comida em carne. Okay? A conversão alimentar será muito maior. Então, muito rapidamente, nós vamos conseguir sair de um pinto de um dia para um frango com 30 dias. Então, é um processo muito longo, é um processo muito delicado, podemos assim dizer. Então, temos que ter muita atenção à questão do aquecimento. Para os que usam lâmpadas, as lâmpadas muitas vezes não aquecem todo o ambiente. Okay? Então, tem que ter atenção quando usamos as lâmpadas, às vezes não é suficiente. Então, nós temos que ter atenção e analisar o comportamento do pinto. Okay? Essa questão também é muito colocada. Até quantos dias é que posso aquecer? Será que eu posso aquecer? Esses pintos têm 24 dias. Será que necessito de aquecimento? Esses pintos têm 12 dias. Será que necessitam de aquecimento ainda? O próprio pinto fala. O próprio pinto mostra o comportamento.
Okay? Então, quando aquecemos demasiado, os pintos têm tendência a fugir da área do fogo, concentram-se nas paredes do aviário. Então, aí temos que ver que o aquecimento é demasiado. Okay? Quando há falta de aquecimento, os pintos aproximam-se muito mesmo para o lado onde tem a fonte de aquecimento. Então, temos que ver o comportamento dos pintos. O comportamento dos pintos é que vai nos ditar se os pintos realmente estão bem aquecidos ou não. O uso do termômetro é muito bom, o uso do termômetro, mas nós temos normalmente criadores de pequena escala e que muitas vezes não usam o termômetro. Então, aí eu recomendo mesmo que estejam concentrados no comportamento do pinto. Em termos de temperatura ideal, também nós vamos saber a partir do comportamento dos pintos. Normalmente, quando chegam, requerem uma temperatura 32 graus, então temos que manter essa temperatura. Okay? As lâmpadas de aquecimento são lâmpadas, estas lâmpadas que temos aqui no exemplo, okay? São lâmpadas assim, conforme está no exemplo. Não são lâmpadas brancas, podemos assim dizer, não são. Aquelas lâmpadas brancas não são para aquecimento, são para iluminação. Okay? E a capora deve estar iluminada. Deve estar iluminada. Normalmente, o que nós temos que fazer em relação à iluminação, iluminação para o frango de corte, iluminação para poedeiras, são coisas bem diferentes, são aves diferentes, ok? Para a poedeira é um pouco mais rigoroso, para o frango de corte nem tanto. Então, o frango de corte o que quer é iluminação, praticamente 24 horas sobre 24 horas deve estar iluminado. Recomenda-se que se desligue a lâmpada, que fique no escuro, pelo menos 30 minutos ou 1 hora de tempo por dia, que fiquem no escuro, para evitar que eles acumulem-se quando falta energia. Okay? Nós também sabemos que temos alguns problemas de oscilação de energia. Então, quando há corte de energia, os pintos fazem muito barulho e acumulam-se. Então, para irmos habituando a eles, que isso pode acontecer, nós podemos desligar a lâmpada 30 minutos ou 1 hora de tempo por dia, mas 23 horas de tempo, ok? 23 horas devem estar com iluminação para poder comer. Eu costumo dizer que o pinto, quando chega no aviário para comer, beber e ter uma boa cama. Só assim é que o pinto vai desenvolver em 30 dias. Okay? Nós não podemos medir a comida assim como medimos para as poedeiras. Para o frango de corte, não. A comida tem que estar disponível 24 sobre 24. A água tem que estar disponível 24 sobre 24. Ok? Não pode haver falta de comida, não pode haver falta de água. Ok? Vamos agora falar da questão um pouco mais polêmica, que é a questão dos pintos. Ok? Muitos não têm conhecimento, mas os pintos devem ser pesados logo à chegada. Okay? Normalmente, o pinto deve ter entre 35 a 40 gramas. Okay? Se o pinto tiver menos de 35 gramas, esse pinto provavelmente não vai desenvolver devidamente. Okay? Então, temos que pesar os pintos, vamos selecionar uma amostra e pesamos os pintos, para saber devidamente quantos gramas é que tem, em média, cada pinto. Okay? Temos que verificar as anomalias. Okay? Quando recebemos os pintos no nosso aviário, primeiro, as caixas dos pintos devem ser descartadas. Já passaram por muitos sítios, devem ser descartadas logo. Então, temos que verificar as anomalias dos pintos. Okay? O pinto, normalmente, tem que ser um pinto saudável, okay? Um pinto que para, um pinto que anda, okay? Não pode ser um pinto que está cansado, que está dorminhoco, um pinto que tem alguns problemas de cicatrização do umbigo, não pode. Então, temos que verificar e trocar os pintos logo no dia da entrega, ok? Não está satisfeito com os pintos ou acha que os pintos têm algum problema? Troca os pintos, porque não podemos arcar com os prejuízos, nós, os agricultores, não podemos arcar com os prejuízos dados pelas incubadoras. Então, temos que ser vigilantes, temos que controlar os pintos que nós recebemos, a qualidade dos pintos que nós recebemos. Ok? Aqui tem um pinto que tem alguma
algum problema, ok? E temos que controlar essas situações, caso tenham pintos. Porque o que acontece com o criador? O pinto, quando chega no aviário, ele conta. Ele só conta os pintos. Ah, eu recebi 200 pintos. Eu recebi 300 pintos. Eu recebi 1000 pintos. Não é só contar. Não é só contar. É contar, é verificar, é analisar e vermos a qualidade. Esta imagem mostra, ok? Aqui temos essa zona, aqui é a zona da cicatrização do umbigo, e temos que verificar, não pode estar aberto, não pode estar a sangrar, ok? Então, só assim é que nós vamos verificar. Temos que pegar o pinto e analisar, verificar o pinto e se está saudável ou não. Conhecer a proveniência dos pintos, de onde é que saem esses pintos? Nós temos muitos revendedores, são revendedores de pintos, não são os produtores dos pintos. Okay? Então, é importante saber de onde é que vêm esses pintos. Vêm de que incubadora? São nacionais? São de outro país? De onde é que vem? De onde é que vem? Será que essa incubadora vacina? Será que não vacina? Será que essa incubadora cumpre com todo o processo de desinfecção? Será que essa incubadora tem cuidado? É importante ter conhecimento da proveniência dos pintos. É muito importante. Equipamentos. Okay? Quando falamos de equipamentos, estamos a falar de tudo. Tudo. Comedouros, bebedouros. Estamos a falar daquela pá que nós utilizamos para poder revirar a serradura. Tudo faz parte dos equipamentos. Então, temos que, já falei antes, que temos que desinfetar os nossos equipamentos. Temos que ter equipamentos de qualidade. Okay? Existem bebedouros que são vendidos, por exemplo, a 100 meticais. Existem bebedouros que são vendidos a 200 meticais. Não digo que o preço cria qualidade. Não. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é temos que verificar a qualidade dos nossos equipamentos. Um bebedouro mal colocado, um bebedouro que verte água, vai criar problemas no aviário. Vamos ter que trocar a cama regularmente, os pintos estarão num local úmido, pode criar diarreias, pode criar outras doenças. Então, a qualidade dos bebedouros, dos comedouros é muito importante. A questão da proporção pinto por equipamento, ok? Nós não podemos ter 200 pintos e ter um bebedouro, não, ok? Normalmente, um bebedouro, um comedouro está até para 50, 80 pintos, ok? 50, 80 pintos. Eu costumo dizer que um está para 50, é melhor que seja assim. Um está para 50. Então, temos que respeitar o número de pintos que temos, o número de comedouros, bebedouros que temos também dentro do aviário. Ok? E temos que respeitar a idade. Okay? Tem aqui um exemplo. Este é um comedor para pintos até 7 dias. Okay? Os pintos estão a chegar, devem ser alimentados num comedor igual a este ou igual a este, que tem aqui na imagem. Okay? Então, esses são chamados de comedouros iniciais, é onde nós colocamos a ração para poder dar os nossos pintos. Então, são comedouros iniciais. Esses comedouros não servem para os frangos já depois dos 7 dias, não servem. Por quê? Porque o frango já vai entornar, terá outros problemas. Então, temos que respeitar a idade do pinto e os equipamentos que usamos. Este comedor que colocamos aqui agora é um comedor adulto, ok? O pinto não chega aqui para se alimentar. Então, só podemos usar esse comedor se o frango já for adulto. Temos aqui outro tipo também de comedouros. Este é comedor é mais usado para outros animais, codornizes. Então, não serve para o frango de corte. Este comedor amarelo aqui não serve para o frango de corte. O mesmo acontece com os bebedouros. Okay? Temos que respeitar a idade, okay? O número de bebedouros. Temos bebedouros iniciais e temos bebedouros já para a fase adulta. Ok? Respeitar a idade das aves, okay? Higienização e desinfecção de todos os nossos equipamentos. Okay? Esses equipamentos que nós usamos, todos devem ser lavados, bem lavados e desinfetados. Okay? A ração. Aqui é um assunto também muito complicado. Muitos perguntam sempre, mas qual é a melhor ração? Porque quando dou a ração X, tem diarreia. Porque quando dou a ração Y, não crescem bem. Porque quando dou a ração Z, acontece isso. Então, qual é a melhor ração que nós temos que dar? O que nós temos que saber é as propriedades que contém a ração. O que essa ração contém? O que aquela ração contém? Okay? Só a partir daí nós podemos escolher a ração.
Mas normalmente, pela experiência que tenho, as rações, em termos de proporção daquilo que contém, quase todas respeitam mais ou menos aquilo que é a linhagem para a produção de frango de corte. Dependendo muito, o que varia, na verdade, é em termos de quantidade. Umas podem pôr mais milho, outras podem pôr mais soja, outras menos soja. Então, é uma questão de análise. Todo saco de ração tem ali aquele papel onde vem a informação nutricional. Então, temos que olhar aquele papel, ler, ok? Verificar o prazo de validade. Toda ração tem no saco o prazo de validade. Verifiquem o prazo de validade, ok? Caso não tenha o prazo de validade no saco, o que nós temos que fazer é saber que a ração tem um prazo de validade de 3 meses, apenas 3 meses. Então, se for produzida em janeiro, é janeiro, fevereiro, março, ponto. Ok? Então, evitem adquirir ração em locais que não há muita credibilidade em termos também de conservação. A ração facilmente estraga-se. Então, temos que conservar devidamente. Não podemos pôr a ração diretamente no chão, temos que ter paletes para colocar a ração em cima dos paletes, porque a ração não pode estar em contato com sítios úmidos. Então, temos que conservar também a nossa ração e ter uma ração de qualidade. Respeitar a idade das aves. Okay? Nós temos que respeitar a idade das aves. O pinto começa sempre comendo A1, okay? Até determinados dias. Depois começamos a dar o A2, ok? Quando é que nós podemos introduzir o A2? Normalmente não podemos introduzir o A2 antes de 750, 800 gramas. Antes de 800 gramas, o pinto não está preparado para comer o A2, ok? Posso assim dar exemplo, por exemplo, uma criança começa primeiro com leite, na fase 1, depois vem o leite da fase 2, ok? Depois vem o leite da fase mais adulta, então temos que respeitar também a idade das aves. Nunca devemos dar a ração de forma brusca, podemos assim dizer. O que eu estou a querer dizer com isso? É que não podemos não podemos introduzir o A2 de forma brusca, tem que ser gradual, ok? Então, vamos misturando o A1 e o A2, o A1 e o A2, durante uns 3, 4 dias, até as aves habituarem-se e começarem a comer o A2 sem problema, ok? Temos que reforçar a questão da qualidade, ok? Qualidade, idade das aves e a ração devida para essa idade. Atenção ao peso, antes de dar o A2. Atenção ao peso, temos que saber se as galinhas ou o frango já têm o peso próprio para poder alimentar-se com A2. Atenção à forma gradual de darmos, ok? Normalmente podemos até administrar uma vitamina para poder estimular a alimentação naquela fase de transição, ok? Mas mais importante do que isso é a forma gradual de podermos passar do A1 para o A2. Temos que misturar a ração, ok? Vacinas e vitaminas, ok? Eu acredito que há muitos criadores que pensam que estão a vacinar, e na verdade não estão a vacinar as suas aves, ok? Pensam que estão a vacinar e não estão a vacinar as suas aves. Por quê? Okay? Primeiro, a vacina deve ser conservada, bem conservada, ok? Tem que estar na geleira e não no congelador e nem na despensa, tem que estar na geleira, a vacina. A vacina deve ser administrada, ok? Em água sem cloro, ok? Nós depois costumamos ter aulas específicas, por exemplo, da vacinação, e temos exemplos também ali de como vacinar, o que temos que fazer, ok? Então, a vacina é mesmo para prevenção. A vacina é para prevenção, é para prevenir doenças, Newcastle, Gomboro. Então, são doenças que nós temos que prevenir, são doenças mortais, são doenças que praticamente é muito difícil de sanar. Quando é que nós devemos vacinar? Normalmente vacinamos ao 7º dia, aos 14 dias, aos 21 dias, ok? São os dias que nós vacinamos. Algumas incubadoras introduziram o 10º dia também para a questão de vacinação. Então, vamos respeitar aquilo que a incubadora diz em relação aos pintos que temos, ok? Mas normalmente é 7º dia, 14 ou 21.
O que temos que fazer antes e depois da vacina? Primeiro, não podemos vacinar animais doentes. Animais doentes não podemos vacinar. Vamos tratar a doença. E ponto. Ok? Passou o 7º dia, não vacinei. O que é que eu faço? Será que posso vacinar ao 8º dia? Será que posso vacinar ao 11º dia? Não, não. Passou o 7º dia de vacinação, cuida da sua ave, cuida da sua galinha e espera 14 dias. Okay? No 14º dia, vamos vacinar. Okay? 21 dias também, vamos vacinar. Okay? Antes da vacinação, não podemos vacinar durante períodos de muito sol, muito calor, não podemos vacinar. Ok? Temos que vacinar ou de manhã ou no final do dia. Não podemos estressar as nossas aves. Ok? Eu já vi criadores entram no aviário e começam a movimentar exageradamente as aves. Não podemos, estamos a estressar as aves e não podemos fazer isso. Ok? E antes da vacinação tem que ter atenção, primeiro a temperatura, não podemos vacinar enquanto está a temperaturas muito elevadas. Não podemos vacinar animais doentes. Antes da vacina podemos dar vitamina, ok? Depois vacinamos, depois da vacinação também devemos continuar com a vitamina durante mais ou menos 3 dias para estimular a alimentação, ok? Já disse, animais doentes. Medicação, ok? Aqui na medicação, nós estamos a falar de tudo aquilo que nós precisamos para poder medicar. Infelizmente, eu até gostaria de deixar esse slide assim como está ele vazio, ok? Porque não gostaria aqui de termos situações de ter que medicar os nossos animais, ok? Nós, quando o animal adoece, alguma coisa não está bem. Ou no aviário, ou na incubadora, alguma coisa também aconteceu lá com os pintos, mas alguma coisa não está bem. Um animal não foi feito para adoecer. Não, não pode adoecer, não pode. Em 28, 30 dias, nós temos que tirar os nossos frangos sem medicação. Esse aqui é o ideal, ok? Não é normal o pinto ter tosse, ter diarreias, não é normal. E não podemos considerar isso normal, não é, ok? Então, muitas vezes, nós temos aulas específicas que só tratamos da questão da medicação, por exemplo. Só tratamos da questão de como medicar. Por que um frango tem diarreia? Por quê? Nós temos que saber o que está a acontecer para esse frango ter diarreia. Okay? Normalmente a diarreia é causada ou pela cama, ou pela umidade, ou o chão escorregadio. Então, há vários fatores que fazem com que o animal adoeça. Então, nós temos que ter muita atenção. Se formos a cumprir devidamente todos os fatores que foram aqui mencionados, não vamos ter questões de animais doentes, ok? Algumas pessoas também colocam a questão, vitamina simples ou vitamina com antibiótico? Vitamina simples ou vitamina com antibiótico, ok? Eu sempre recomendo, eu sempre digo, normalmente antibiótico é para curar ou é para tratar alguma doença. O antibiótico é para tratar alguma doença, ok? Normalmente. Vitamina simples para estimular a alimentação, podemos estimular também com outros estimulantes de crescimento, assim como tem dito, ok? A questão das tosses, das diarreias, tanto diarreia branca, assim como diarreia verde, diarreia vermelha, é uma questão de higiene, é uma questão de manejo, ok? Quando o pinto vem com problemas da incubadora, os problemas refletem-se em menos de 7 dias. Nós vamos logo perceber que aqui há um problema com esses pintos. Então, os problemas refletem-se logo, ok? Quando o pinto ou já frango tem dificuldades ou tem alguma doença, 28 dias, 30 dias, provavelmente, muito provavelmente, seja um problema do aviário. Muito provavelmente. Principalmente questões de diarreia. Temos que ter muita atenção com a cama. Muitas pessoas não desinfetam a serradura, tem que desinfetar a serradura. A serradura passou por onde passou, andou por onde andou. Nós temos que desinfetar sempre a serradura, ok? E termos cuidado para não termos esses problemas de diarreia, de paralisia, de torcicolos. Então, são essas questões todas que nós temos que ter em consideração, ok?
orçamento, ok? O que é necessário, ou quanto é que nós precisamos para poder criar 100 pintos? Dos 0 dias até o abate. O que que nós precisamos, ok? Para esses 100 pintos, ou melhor, em termos de valores, quanto é que nós precisamos, ok? Para poder ter para poder transformar um pinto em frango. O que nós precisamos, ok? Então, essa tabela é uma tabela resumo, ok? Onde tem aqui, basicamente, materiais que nós precisamos para poder termos o orçamento, para podermos ter em termos de insumos e equipamentos, ok? Mas, atenção, este orçamento não tem em conta outros fatores, como desinfetantes, como a serradura, como as questões do abate, para os que vendem já o frango abatido, as questões da embalagem. Então, é um orçamento apenas para os insumos, ok? Nós aqui temos um valor de 18.660. É o que nós precisamos para poder criar 100 pintos, ok? 100 pintos é a base, é a base. Então, com base nisso, podemos ter uma ideia, se quisermos criar 50 pintos, quanto é que nós precisamos? Se quisermos criar 500, 1.000, quanto é que nós precisamos? Então, esses preços são preços também que foram usados, tendo como base os produtos do frango da mamã, que tem disponível todos esses produtos também. Então, colocamos aqui uma estimativa, ok? A ração tem várias marcas. A ração tem várias marcas. O pinto também tem várias incubadoras. Há incubadoras que variam muito o preço. Tem pinto de 48, tem pinto de 50, tem pinto de 55. Então, o preço também varia. Mas, em termos de uma média geral, aquilo que nós precisamos para podermos ter os nossos, em termos de orçamento, para poder ter os nossos 100 pintos, são isso. 100 pintos estão normalmente para 2 dia 1 e 3 dia 2. 2 sacos dia 1, 3 sacos dia 2. Deve ser suficiente, sim, até o abate. Se aumentarmos um saco, estamos a reduzir aquilo que provavelmente será o nosso lucro. Então, temos que ter em atenção esse aspecto, ok? Controlar a ração, para a ração não despejar-se, ok? Muitos aviários perdem quantidades elevadas de ração pela falta de maneio. O comedouro deve estar nivelado devidamente para não entornar-se, ok? Vamos cuidar da nossa ração, vamos cuidar devidamente. Quando falamos em poupar a ração, não é poupar para o animal, não é poupar para o frango, não. Quando falamos de poupar a ração, é no cuidado, ok? No cuidado. E evitar desperdícios da ração, evitem desperdício da ração. A ração não está barata, não está barata. Então, como podem ver também, praticamente tem uma percentagem maior em termos daquilo que eu custo. A maior percentagem em termos daquilo que eu custo está praticamente na ração. Então, temos que cuidar da nossa ração, temos que cuidar dos nossos equipamentos, temos que cuidar do nosso aviário, ok? Porque é um investimento grande, sim, realmente é um investimento muito grande. Bom, eu espero que todos estejam a acompanhar, espero que já tenham colocado, anotado as vossas dúvidas. O que tinha para hoje por apresentar era tudo, em termos de apresentação. Podemos passar para a parte dos comentários, das questões que cada um tiver a colocar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes na apresentação, ok? Não estamos a despedir, apenas estamos a terminar a parte da apresentação e vamos para a parte das questões. Esse é o número do frango da mamã, ok? 8490 11447, para as dúvidas que permanecerem, as dúvidas que ainda existirem, porque a criação de frango é uma área muito vasta, nós vivemos aprendendo a cada dia. Então, vamos trocando experiências. Eu sofri muito quando comecei a criar frangos. Não tinha com quem compartilhar a experiência, não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem trocar ideias, ok? Então, surgiu mesmo a ideia de criar grupos nas redes sociais para podermos partilhar, trocar ideias.
trocar opiniões, trocar experiências, para termos sempre o melhor daquilo que é a criação de frangos. Ok, muito obrigado. Devolvo a palavra agora à Thelma, a nossa menina da tecnologia. Ok? Boa noite mais uma vez. Muito obrigada, doutora Estrela, por ter compartilhado conosco esse conhecimento, por ter se doado para nós neste momento. E temos muitas perguntas mesmo. Família, colegas, quem puder escrever a sua questão, pode escrever no chat, mas também vamos dar palavra daqui a alguns minutos. Vamos começar com as perguntas que foram colocando durante a apresentação. Vamos tentar responder. Se por acaso alguma pergunta me passar, sinceras desculpas, e peço que levantem a mão e façam a insistência. Doutora Estrela, peço a sua atenção. A primeira pergunta foi do senhor Ajopela. O senhor Ajopela pergunta, ele diz que não percebeu a primeira dica, 2 águas em forma triangular. Então, peço a doutora para clarificar esse pequeno aspecto e depois voltamos. Senhora Regina, pedimos que desligue o áudio, por favor. Sim. Eu, quando falava de 2 águas, é exatamente essa imagem. Não sei se conseguem ver essa imagem que está aqui, de uma capoeira ou de um aviário. Essas são águas, essas são chamadas águas. Essas chapas, assim, no formato... deixa-me abrir aqui o vídeo, não sei se conseguem ver. As chapas devem estar assim, ok? É por isso que chamamos de 2 águas ou forma triangular, ok? Então, é exatamente este exemplo, ok? E as cortinas devem estar também até quase mesmo aqui embaixo. Este exemplo facilita porque areja dos 2 lados, ok? A capoeira praticamente não pode ter paredes, digamos assim. Porque no dia de calor nós temos que abrir os 2 lados, ok? Não sei se consegui esclarecer a dúvida. Senhora Jopela, alguma insistência? Nossa estratégia depende do segredo do forasteiro. Não, tá claro. Muito obrigado. Muito obrigada. Ele retornou ao campo lá quando poderia ter fugido. Não sabemos Tínhamos a seguir a pergunta, deixa-me ver. A pergunta do senhor Moalazi. Ele pergunta, em zonas onde há cobras, como resolver o problema da altura? Acredito que deve ser a altura do
das paredes, porque a doutora tinha dito que as paredes têm que ser bem baixinhas, então ele está com problema com os predadores. Acredito, aproveitando a pergunta do senhor Moalazi, pedia também à formadora para ajudar a explicar como evitar alguns outros predadores. Temos os ratos, temos os gatos, até mesmo alguns cães, para evitar que entrem na capoeira e causem grandes estragos. Doutora? Sim, realmente a questão dos predadores é uma questão bem complicada de gerir. Eu já tive alguns criadores que até culpavam tanto os empregados, assim como os fornecedores, porque eu coloquei 100 pintos e só estou a tirar 70, então não sei o que aconteceu. Então, a questão dos predadores é uma questão muito séria mesmo. Por isso mesmo é que temos que saber onde construímos o nosso aviário. Okay? Em zonas com cobras, não temos outra alternativa senão combater os predadores. Não temos outra alternativa. Por quê? Não podemos ter a capoeira com um bocadinho elevado, não. Em tempos de calor, nós vamos ter problemas muito sérios para poder gerir a temperatura dentro do aviário. Então, o que temos que fazer é combater mesmo os predadores. Gatos comem pintos, ratos comem pintos. Okay? Então, temos que ter muito cuidado com os predadores. Como é que podemos fazer? É o que sempre temos que fazer em casa. O que temos que fazer? Temos que cuidar, proteger a sua capoeira. Use rede de galinheiro. Rede de galinheiro é tem, digamos, buracos muito pequeninos, e não permitem a entrada tanto de ratos, assim como de gato ou outro animal. Se usarem outra rede de tubarão, outra tem buracos maiores, os pintos até podem sair mesmo da rede. Então, usem rede de galinheiro, controlem as entradas do aviário, ok? O olho do domo realmente é que engorda o gado. Nós temos que ser vigilantes, estar sempre vigilantes, entrarmos sempre no aviário, estimular a alimentação dos nossos pintos. Okay? A ração deve ser de tirar a serradura que está ali por cima. Okay? Isso deve ser feito 5, 6 vezes, 7 vezes por dia, deve ser sempre estimulada a alimentação. Não deixar os pintos dormirem, não deixar os pintos sossegados. Os pintos não podem ficar sossegados, os pintos devem estar sempre alimentando-se. Correr, brincar, comer, beber. Tem que estar sempre em movimento, sempre. Não podemos ficar muito tempo sem estar a cuidar dos nossos bebês. Ok? Não sei se consegui responder a questão. Se calhar outros colegas estão aqui também podem ajudar a responder uma outra questão. Quem quiser é só levantar a mão e responder ou acrescentar algo naquilo também que está a ser dito aqui. Está bem? Colegas, eu gostaria, antes de avançarmos para a segunda pergunta, eu gostaria de perguntar qual é a vossa experiência com os predadores. Aqui tem alguns criadores, então queria saber de vós como é que lidam com os predadores, desde as cobras, os roedores, e os gatos e os outros. Qual é a vossa experiência? Como é que fazem para evitar perder animais por causa dos predadores? Quem quiser falar pode levantar a mão ou pode escrever no chat. Senhor Persson, obrigada por compartilhar conosco. Pode falar?
Boa noite. Obrigado, Selma, pela ideia de criar o grupo. Obrigado à oradora da aula de hoje, que é a doutora Estrela. E obrigado a todos os participantes. Bom, eu tenho uma pequena experiência, assunto de ratos. Bom, o rato gosta de estar num sítio onde há bagunça. Como disse a doutora aqui, temos que cuidar muito bem dos nossos aviários, das nossas capoeiras. Não podemos deixar outro equipamento para além da ração, ou melhor, não podemos deixar outro equipamento, principalmente a ração, dentro da capoeira. E ao redor também da capoeira temos que manter limpo, porque se deixarmos alguns objetos, os ratos se escondem ali e com muita facilidade eles tendem a entrar nos nossos aviários, nas nossas capoeiras, atrás da ração. O rato gosta muito da ração de frango e se for e descobrir que acho que quando ele come a ração do frango até cresce mais. Então, para evitar isso, vamos usar muito mais as armadilhas. Eu, na minha experiência, evitei colocar os venenos, né? Os inseticidas, porque não sei, pode causar ou entrar na capoeira e causar a morte dos frangos. Uso muito mais armadilhas. Tem várias armadilhas que vendem aí na rua. Temos as ratoeiras, temos aquelas armadilhas tipo saco, que põe-se uma isca ali, o rato entra ali dentro, fica dentro de uma gaiolinha. Desculpem, é essa pequena experiência que eu tenho a compartilhar. Muito obrigado. Sim, eu penso muito, Peterson, desculpa. Muito obrigada pela compartilha. Alguma insistência? Sim, o Moalaz pode falar. Senhor Moalaz, sinceras desculpas, mas não conseguimos ouvi-lo. Acreditamos que pode ser algum problema com a rede no local onde está. Peço, por favor, que escreva. Uma das vezes em que a praga já estava mesmo, foi aproveitar o momento Senhor Moalaz, sinceras desculpas, não conseguimos ouvi-lo. Acreditamos que deve ser algum problema com a conexão. Então, se estiver a ouvir-nos, pedimos, por favor, que escreva o seu comentário, é muito importante para nós. Não sei se a doutora Estrela tem algo a acrescentar nessa pergunta. Não, na pergunta dos predadores, não necessariamente. Peço só um segundinho, gostaria aqui de comentar. Estou a ver aqui, acho que deve ser uma questão do Jopela, a Jopela. Ele diz que, ele pergunta, além dos 30, 60 minutos com luzes apagadas para habituar os frangos ao escuro, não é necessário desligar as lâmpadas para os frangos dormirem? É a pergunta do
Jopela. Os frangos não podem dormir. Os frangos não podem dormir. Nós não podemos estipular um período que não, agora o pinto deve dormir. Não, não. O pinto não está lá para dormir, está para se alimentar, ok? Então, deve ter luz 23 horas por dia, exatamente para o frango poder se alimentar devidamente, okay? Beber a água devidamente. É por isso que nós acordamos à noite, entramos no aviário, para poder verificar se está tudo bem, ok? Diferente de nós, o pinto, o frango não tem essa necessidade de dormir. Não pode dormir, ok? Telma? Sim, sim, muito obrigada. Temos aqui mais uma questão do senhor Sualei. Ele pergunta: até que idade podemos revirar a cama, tendo em conta as fezes? Não sei se a doutora percebeu a pergunta. Percebi muito bem a pergunta. Se calhar, é só dizer que a questão de revirar a cama, okay? A serradura, é uma questão que deve ser feita com frequência, ok? 3 em 3 dias deve ser revirada a serradura. Existem alguns criadores que mudam a cama ao longo da produção, okay? Ao longo do lote, okay? Mudam a cama, ok? Eu sempre costumo dizer, se o criador está a mudar a cama, tirar toda a serradura e voltar a colocar outra, alguma coisa não está bem. A serradura não necessita de ser trocada, toda ela, não. Okay? O que temos que fazer é revirar a serradura e cuidar, tanto dos bebedouros como dos comedouros, evitar que despeja-se água, ok? Para quem usa bebedouros, aqueles bebedouros grandes, nem de 12 litros, eu recomendo que vire o bebedouro, encher, tapar e virar fora do aviário, ok? Depois é que pode meter, porque há casos que o trabalhador tenta virar o bebedouro dentro do aviário e molha toda a cama, ok? Então, nesse caso, realmente é necessário trocar a parte molhada. Mas se todos os cuidados são tidos em conta, não há necessidade de trocar a serradura, ok? Não há necessidade de trocar a serradura. O que temos que fazer é revirar a cama 3 em 3 dias, sempre, até a saída, praticamente. Até a saída, temos que revirar a cama. Por quê? Porque a cama, para quem já tem certa experiência com a serradura, por debaixo da serradura sempre temos questões de vermes, questões de serradura escorregadia, então temos que revirar a cama sempre, sempre. Doutora, muito obrigada. Já estamos fora do tempo. Vamos tentar responder algumas perguntas de uma forma rápida. A dona Rosalda pergunta: quantas gramas devemos receber os pintos? Okay? Os pintos normalmente devem pesar entre 35 a 40 gramas. Okay? Entre 35 a 40 gramas é que deve pesar o pinto. Okay? Então, temos que nos certificar que o pinto que estamos a receber tem mais ou menos esse peso. Se tiver um peso abaixo de 35, provavelmente será um pinto problemático. Provavelmente. Então, temos que controlar o peso do pinto que recebemos. Normalmente, 35 a 40 gramas. Okay? É o recomendável. Muito obrigada, doutora. O senhor Item pergunta: por vezes existem situações em que os pintos morrem muito nos primeiros 3 dias. Será problema do maneio ou a qualidade do pinto? Realmente é uma boa questão, ok? Nós temos que, como é que costuma-se dizer, quando um aluno reprova, a culpa não é só do professor, a culpa não é só dos encarregados, a culpa não é só da direção da escola. Então, há que compartilhar as culpas, ok? Então, nesse caso de pintos, normalmente,
Normalmente, quando o pinto chega com problema, realmente o problema reflete-se logo. Em 3 dias, 5 dias, nós já sabemos que esse pinto é um pinto problemático e tem problema. E as incubadoras quase todas dão assistência. Então, é necessário reportar. Okay? Agora, se o problema é do maneio ou é da qualidade dos pintos, isso só com uma análise, uma verificação é que podemos saber se o problema está com o pinto, se o problema está com o criador. Okay? Então, normalmente, o técnico vem, analisa como é que o criador está a criar, em que condições é que está a criar. Okay? Nós, como Frango do Amá, fazemos assistência e nós já vimos criadores que criam situações precárias mesmo. Há criadores que não têm um aviário, não têm uma capoeira, criam dentro de casa, criam dentro dos quartos. Então, mesmo que o pinto chegue com um problema da incubadora, nessas condições em que está sendo criado, não são condições apropriadas. Não são condições apropriadas. Okay? Então, a culpa nem sempre é da incubadora ou nem sempre é do criador. Nós temos que ver, temos que analisar e investigar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Okay? Então, é preciso investigar, é preciso saber em que condições é que esse pinto está a ser criado, em que condições. Será que colocou a seladura devidamente? Será que desinfetou? Okay? Porque nós podemos receber pintos hoje e amanhã os pintos morrerem. Okay? Morrerem os pintos. E não ser um problema da incubadora. Ser um problema do próprio criador, do próprio maneio. Okay? Então, é preciso analisar. Cada caso é um caso, é preciso analisar. Okay? Se o problema for da incubadora, o cliente tem o direito, sim, a ser compensado ou ressarcido dos prejuízos criados. Okay? As incubadoras todas têm fichas de reclamações, têm fichas que o criador preenche. Okay? Então, é só analisar cada caso por caso. Okay? Doutora, muito obrigada. Acho que a dúvida foi esclarecida. O senhor Mohamed colocou uma questão da seladora que também já foi respondida. O senhor Armênio também colocou a mesma dúvida, que também já foi respondida. Temos aqui um homem forte. O senhor Soleiman diz que matou a cobra pessoalmente. Parabéns, parabéns mesmo. Precisamos dessa força. E a dona Edith pergunta, em relação às vitaminas, medicamentos e vacinas, já comprei em diversos locais e todos dão a indicação de 1 colher para 20 litros. Será essa uma regra universal? Doutora? Sim, normalmente é mesmo 1 colher para 20 litros. E os antibióticos normalmente têm sido 1 colher para 10 litros. Então, é praticamente uma regra mesmo. Mas está escrito sempre no pacote. Okay? Temos que ler ali as recomendações, temos que ler no próprio pacote da vitamina ou do antibiótico, tem lá as indicações. Okay? Normalmente ali vem, por exemplo, tantos gramas para tantos litros. Okay? Então, nós fazemos uma estimação, mais ou menos, uma estimativa, okay? E chegamos a essa conclusão de que é 1 colher para 20 litros. Okay? Mas não deixem de ler, leiam sempre. Se adquiriu, por exemplo, vitamina ou algum antibiótico, ali no antibiótico tem todas as orientações. Tem todas as orientações. Okay? Então, é só seguirmos as orientações que está ali no próprio medicamento. Mas, normalmente, sim, a vitamina é 1 colher para 20 litros, antibióticos, normalmente, é 1 colher para 10. Normalmente. Ok? Thelma? Muito obrigada, doutora. Tem aqui uma dúvida que veio do WhatsApp. Não sei quem foi que perguntou. Diz, eu gostava de saber, no caso do atraso ao 7º dia da vacinação, na segunda dose, dá-se 2 ou dá-se 1? Acredito que é essa a pergunta. Sempre temos que respeitar o tempo, a data da vacinação. Okay? As vacinas não se duplicam.
não se duplicam. Esqueceu de dar a primeira, passou. Vamos esperar até a segunda, e damos a segunda, e damos a terceira. Não é porque não vacinei ao 7º dia, que aos 14 dias vou dar a vacina do 7º dia. Não, não, nós temos que ser muito regrados. A vacina é algo muito sensível, ok? A dose também da vacina é muito sensível, ok? Uma vacina mal administrada pode criar paralisia, uma vacina mal administrada pode criar até mortalidade. Então, não podemos fazer nada que não foi recomendado pela incubadora, nesse caso. Okay? Mas não pode duplicar a vacina, não pode. Muito obrigada, doutora. Estamos mesmo no limite do tempo. Alguém tem alguma dúvida pendente, algum assunto, alguma insistência? Senhor Persson, pode falar? Boa noite mais uma vez. Vou ser muito rápido e breve. Tenho 3 questões. Falou-se aqui da temperatura dos 30 graus a 33, se não me engano, do primeiro dia. Gostaria de saber se essa temperatura deve se manter até o último dia do abate, ou ela vai variando ou vai decrescendo à medida que o ciclo vai andando. Segunda pergunta, qual é o peso ideal aos 30 ou até o dia do abate? Qual é o peso ideal? Bom, terceira pergunta, a última. Podemos lavar os comedores e bebedouros durante o ciclo? Podemos lavar ou desinfetar os bebedouros no meio do ciclo? Então são essas 3 questões que eu tenho. Muito obrigado. Senhor Persson, muito obrigada pelas questões. Boa Senhor noite. Persson, um segundo só. Tem aqui uma pequena insistência do senhor Persson. Queríamos entender bem a primeira questão. A primeira questão é que falou-se dos 30 graus já ou 32 graus do aquecimento, né? Ideal para aquecer os pintos. Eu gostaria de saber se essa temperatura vai variando ao longo do ciclo e qual é a temperatura durante o ciclo. Já percebemos. Obrigada. Antes da doutora responder, para responder de uma vez, vamos dar espaço mais para uma pergunta. Quando pedi a insistência com o doutor Persson, tinha alguém a falar? Sim. Boa noite. Sim, boa noite. Era a mesma insistência da intervenção ou da resposta antes da intervenção do senhor Persson. Eu queria perceber se disse que temos que respeitar efetivamente os dias de vacinação. Significa que falhou a primeira, tem que no 14º dia administrar somente a medida certa, não duplicada. Agora, eu queria perceber se falhar, por exemplo, no 7º dia, é possível administrar a primeira no 8º ou no 9º dia? Ou é excluído a hipótese? Senhor Azarias, muito obrigada pela questão. Infelizmente, estamos aqui, vamos encerrar as questões. Doutora Estrela, peço que responda as perguntas que foram aqui mencionadas e depois voltamos para as considerações finais. Ok, muito obrigada. As questões, agradecer a todos pelas questões, ok? Em termos de temperatura, o senhor Persson aqui colocou a questão da temperatura, ok? Os 30 a 32 graus é uma temperatura para os primeiros dias. Essa temperatura vai baixando
de acordo com a idade das aves. Okay? À medida que as aves forem crescendo, essa temperatura vai baixando. O que significa isso? Se as aves chegam no aviário, e temos que ter lá no aviário 32 graus. Okay? Esses 32 graus, normalmente, é o primeiro, segundo, terceiro dia. E depois vamos baixando. Normalmente baixa-se 2 graus, ou até 4 graus pode-se baixar, e vai baixando, okay? até o momento do abate. Okay? Entretanto, temos que referir aqui que a questão da temperatura do aviário varia muito também de acordo com a temperatura do ambiente externo. Okay? Se estivermos no inverno com muito frio, nós podemos manter a temperatura ou manter as aves aquecidas durante um período maior. Okay? Se estivermos no verão, vamos aquecer durante um período menor. Okay? Mas os 32 graus são 32 graus à chegada. Então, vamos baixando a temperatura 2 graus, 4 graus, até ao abate. Okay? Não significa que as aves vão ficar com 32 graus do início até o abate, não. Okay? É sempre bom usar o termômetro para medir a temperatura, okay, do aviário. Caso não tenha o termômetro, podemos analisar o comportamento da ave ou do pinto. O pinto vai nos dizer realmente se está com frio ou está com excesso de calor, podemos assim dizer. Okay? Então, vamos analisando o comportamento da ave. Okay? Em termos de peso ideal para o abate, essa foi a segunda questão do Sr. Persson, o peso para o abate depende daquilo que nós pretendemos. O frango do corte normalmente é feito para ser abatido até os 30 dias, 30 dias, 35 dias. Quando nós ficamos com o frango 40 dias, 45 dias, já não estamos a cumprir aquilo que é o objetivo pretendido. Okay? Normalmente, o peso para o abate depende daquilo que nós pretendemos. Okay? Há quem pretende ter um frango com 900 gramas, okay? Então vai calcular. Existe uma tabela própria que podemos partilhar no grupo do WhatsApp, para os que estiverem lá, uma tabela própria de controle de peso. Okay? Nós temos que saber, o nosso pinto, com uma semana, é uma média. Okay? Com uma semana tem que ter um peso X. Com 2 semanas tem que ter um peso Y. Okay? O que nós não podemos fazer o frango não está pronto para o abate com menos de 25 dias. Não está pronto para o abate. Okay? Alguns podem abater, podem ter baby chicken, que são aqueles frangos um bocadinho menores, com mais ou menos 1 quilo ou 900 gramas. Okay? Mas recomenda-se sempre o abate com o mínimo de 25 dias. E se estiver a criar bem, seguindo todas as recomendações, até os 28 dias deverá ter, sim, um peso de 1,5, ok? São 1.500 gramas. Pode ter, sim, deve ter esse peso, ok? Mas nós vamos compartilhar também no grupo do WhatsApp a tabela onde podemos controlar. O frango da mamã tem também uma tabela, ok? Uma tabela que é distribuída gratuitamente a todos os clientes ou a todos que têm pedem a tabela. Nós oferecemos a tabela gratuitamente. Nessa tabela tem ali os pontos que o criador deve saber e preencher. Okay? A questão do peso, a questão da alimentação. Okay? Nós temos muitos problemas, os criadores não gostam de registrar. Não registram. Okay? Não sabem dizer quando é que o pinto ficou doente. Não sabem dizer que esse pinto ficou doente. Quando é que ficou doente? O que administrou? Okay? São detalhes todos que devem constar na ficha. Essa ficha que nós oferecemos gratuitamente aos clientes, não só a todos que se dirigirem ao frango da mamã, pedirem a tabela, nós oferecemos. Okay? Então, nós não podemos ser surpreendidos aos 30 dias, dizer que esse frango não tem peso. Não, nós temos que controlar. Temos que pesar, saber se o frango está a evoluir devidamente ou não. Okay? Então, não vamos ser surpreendidos com 35 dias de dizer que não, é porque esse frango tem este problema, tem aquele problema. Não, tem que ser, temos que monitorar
e registrar. Temos que saber qual é a quantidade de ração que nós estamos a alimentar. Okay? Muitos de nós não têm o tempo de estar na capoeira sempre. Então, é importante sabermos um saco de A1. Meus pintos vão comer até quantos dias? Okay? Nós vamos deixar 500 pintos, deixamos um saco de A1, por exemplo, okay? E em um dia o trabalhador liga, diz que acabou a ração. Nós temos que ter a capacidade de saber controlar se realmente acabou a ração, se o tempo é realmente esse tempo que o frango devia consumir aquela quantidade. E não temos outra forma de saber isso se não registrarmos, monitorar, controlar, sabermos exatamente o que nós estamos a dar ao pinto, quando é que tomou isto, quando é que tomou aquilo, quando é que teve, quando é que adoeceu. Tem que ter tudo registrado. E um registro diário. Diariamente nós temos que saber o que aconteceu. O que aconteceu com o nosso pinto. Ok? E, então, em relação à questão do peso ideal, existe a tabela própria, que é uma questão de controlarmos, e temos que ter no mínimo 1,5 até os 30 dias. Ok? Não podemos ter abaixo disso. A última questão do Sr. Persson era a questão de se podemos desinfetar ao longo do ciclo. Sim, podemos desinfetar ao longo do ciclo com desinfetantes próprios. Existem desinfetantes próprios que podemos usar com os animais dentro da capoeira. Okay? Mas existem outros desinfetantes que não podemos usar com animais dentro. Okay? Então, quando formos adquirir o desinfetante, temos que ter em conta esse aspecto. Okay? Existem desinfetantes que não se pode usar quando temos animais dentro. Okay? Existem desinfetantes que podemos usar com animais dentro. Okay? Perguntou se podíamos lavar os comedores e bebedouros ao longo do processo. O comedor eu não aconselho a lavar, okay? Principalmente aquele comedor metálico, não aconselho a lavar, que enferruja facilmente, então é só uma questão de limpar. Mas o bebedouro deve lavar sim, o bebedouro deve lavar sim, sempre que muda a água. Okay? Acabou a água no bebedouro, a água está prestes a acabar, nós temos que lavar o bebedouro, lavar bem, lavar por dentro do bebedouro, metemos a mão dentro. Ali dentro fica escorregadio. Eu já vi bebedouros verdes. Okay? Vamos evitar isso, vamos evitar. Depois, amanhã, o pinto tem diarreia, o pinto tem uma mortalidade elevada. Okay? É falta de higiene. O pinto tem que... Nós, os cuidadores, nós, os avicultores, temos que ser extremamente higiênicos com os nossos animais. Okay? O senhor Azarias colocou aqui a questão: se falhar no 7º dia, pode vacinar no 8º dia? Não pode. Falhou, continua. Ok? Vai vacinar no 14º, vai vacinar no 21º dia. Ok? Não pode, não é porque falhei hoje, aos 14 dias não vacinei, então vou vacinar aos 16, aos 18. Não. A vacina é regrada. Ok? Mesmo nós adultos também, quando crianças vacinamos, vacina dos 9 meses, vacina dos 3 meses, vacina dos 4 meses, ok? Não podemos levar a vacina dos 9 meses e vacinar uma criança de 10 anos, não pode, ok? Não pode. Então, falhou a vacinação, pronto. Vamos continuar e seguimos as vacinações seguintes. Ok? Não sei se tem mais alguma outra questão. Não, doutora, está tudo dito. Boa noite. Queria mais uma vez aqui agradecer a todos que dispensaram esse tempo para estar aqui, para poder compartilhar conhecimento, para poder dar sua experiência, para poder ensinar, para poder aprender. Muita gratidão. As sextas-feiras são dias complicados, entendemos. Agradecemos imenso por terem deixado os vossos afazeres estarem aqui conosco. Queria repisar que
O Fórum da Mamá tem grupos de interação entre agricultores. Temos vários grupos. Quem ainda não está inscrito no grupo, pode se inscrever. Quem não estiver em algum dos nossos grupos pode entrar em contato. Pode entrar em contato diretamente com a doutora Estrela ou pode entrar em contato comigo para adicionarmos no grupo. E também informar que nós vamos ter um curso que vai iniciar no dia 30, que vai falar, um curso pago, vai ser 5 dias, vão ser 5 dias intensos de muitas aulas, muitos exercícios, e vai ser durante 5 dias. O título do curso vai ser Como calcular o preço, como calcular o seu preço e o lucro do seu produto. Então, neste curso, nós vamos ensinar com muito mais detalhe, vamos compartilhar informação com muito mais detalhe, detalhes desde o início da construção da capoeira, dos insumos, do desenvolvimento das vacinas, da pesagem dos pintos. A ideia final do curso é que o nosso sonho é que todo criador, ao final do ciclo de 28 a 30 dias, tenha um frango, se meteu 100 pintos, que consiga tirar o número recomendado. E que o seu frango tenha o peso recomendado, evitando doenças, evitando a morbilidade, que são doenças que aparecem no nosso aviário, evitando as mortalidades por outras causas. O nosso sonho é que todo criador tenha, no fim de 28 dias, um frango com bom peso e consiga fazer uma boa venda e que tenha um bom lucro tanto para si e que tenha um bom preço para o consumidor. Agradecer mais uma vez a doutora pelo tempo dispensado. Vamos aqui continuar no WhatsApp. Podem colocar lá as vossas dúvidas. À medida do possível, vamos tentar respondê-las. E mais uma vez agradecer. Passo a palavra agora para a Elisângela. Algum ponto pendente? Acho que ficou tudo dito, nada mais a acrescentar. E acho que foram respondidas todas as questões colocadas. E como disseste, vamos continuar no WhatsApp. Se alguém tiver mais alguma dúvida que não ficou esclarecida ou não entendeu perfeitamente ou surgiu nova questão, estaremos lá no WhatsApp com a doutora Estrela a todo momento. Também me despeço agora, até já. Muito obrigada, família. Bom final de semana, boa sexta-feira. Nos encontramos nos grupos. Boa criação para todos e boa força para todos. Bom final de semana. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.